Dores, já chamaram a presença do Senhor. Glória a Deus. Diga assim: um tesouro escondido. Ah, foi fraco. Você não jantou ainda não é igual a mim, né? Mas vamos lá, quando a gente está assistindo um jogo de futebol que o nosso time faz um gol, o que é que a gente faz? Gol! Né? A gente vibra. Então diga assim: um tesouro escondido. Então, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 13, verso 44 ao 46. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Você pode ler comigo aqui na projeção. Você que está acompanhando online, escutar a mensagem. Deus abençoe tua vida. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola grande de valor, vai e vende, e vendeu tudo que tinha e o comprou. Tá? Então, a gente vê aqui duas parábolas muito próximas, interligadas, trazem um sentido muito precioso para nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos a tua bênção, para que o Senhor, Pai, possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para a tua palavra nessa noite. Que não venha ser o homem, Jonatas, somente que venha aqui falar com as suas faculdades mentais, mas que tenha, ó Deus, o Senhor, liberdade para usar tudo de servo, como tu queres. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto assaltou o meu coração essa semana, quando durante as devocionais que faço todos os dias, a caminho do trabalho, na volta do almoço, na volta para o trabalho, porque eu venho trazer minha equipe, depois volto, depois largo da faculdade. Nessas idas e vindas, quando eu estou só, eu procuro meditar na palavra de Deus, porque o tempo é corrido e eu faço de tudo para remir o tempo, para aproveitar o tempo. Então, eu me debruço na palavra, escuto a palavra, leio a palavra, e esse texto, ele pinçou o meu coração novamente, porque ele traz uma ideia de tudo ou nada. Diga assim: tudo ou nada. E a entrega da gente para Deus é algo que exige uma decisão. Diga assim: uma decisão. Todos os dias nós tomamos decisões. E decisões baseadas em valores. Acordamos cedo, trabalhamos, estudamos, investimos nosso dinheiro numa aplicação, porque queremos um valor a mais, investimos nosso recurso na compra de um objeto que vai nos render um valor, investimos num curso, investimos dinheiro ali e não temos certeza do futuro. Quem tem certeza do futuro? Ninguém tem. Ninguém tem certeza que investindo naquele curso vai ter uma boa profissão. Ninguém tem certeza e garantia de que investindo aquele recurso, mas enfim, nós acreditamos que isso trará para nós uma faculdade, um curso, um investimento que nós estamos fazendo na nossa vida profissional, um maquinário para trabalhar. Acreditamos que isso vai trazer de alguma forma uma certa segurança, uma segurança financeira, tá? Uma paz e uma alegria. O tempo todo nós estamos procurando essas três coisas: segurança, paz e alegria. Eu procuro o tempo todo isso. Eu quero segurança para mim, para a minha família. Eu procuro paz para mim e para a minha família.
e procuro alegria para mim e para a minha família. E eu tenho certeza que você também procura isso. A igreja do Senhor procura isso. Amém? A igreja do Senhor quer ser, sim, e ela já está num lugar seguro, num lugar de paz e num lugar de alegria. Mas ela não sabe. A igreja já tem um lugar seguro, um lugar de paz e um lugar de alegria. A igreja já tem isso. Isso já é da igreja. Mas a igreja não se comporta como se fosse detentora desse benefício dado por Deus, tá? Então, seja ele qual for o investimento, mas você contudo busca com isso um reconhecimento. Subimos a escada para chegarmos no final dela e notarmos que a parede que colocamos a escada era a errada. E hoje eu quero convidar você a mergulhar comigo nesse texto. Esse texto aqui de Mateus fala do reino dos céus, que é como um tesouro escondido. Repita comigo essa frase: o tesouro escondido. Jesus fala que um homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha, comprou o campo, e assim tomou posse daquele tesouro. Naquela época, a terra de Israel, e aí nós vamos agora para um contexto histórico-cultural. A terra de Israel vivia em intensas guerras. Então, não existia bancos, não existia cofres, não existia, pastor Valdemir. As pessoas não guardavam dinheiro, Guilherme, na aplicação, num banco, numa poupança. Então, o que era mais seguro para as pessoas? Cavarem um buraco. Quando vinha a guerra, e você ri porque anda com você. Imagina você trabalhar o ano todo, você receber aquele dinheiro, você juntar aquelas pratas, conseguir comprar tudo aquilo ali para você acumular e vem uma guerra. E aí você cava um buraco e geralmente se colocava o recurso dentro de uma botija de barro e fechava a botija em cima e embaixo e cavava-se um buraco muito grande e ali cobria, plantava-se matos por cima e só o dono daquele tesouro sabia que o tesouro dele, as economias dele, estava ali. Então, quando aquele dono de casa ia para a guerra, que morria na guerra, o segredo do seu tesouro morria com ele. Morria com ele. Então, mas Jesus vai usar um exemplo do cotidiano do povo dele ali, do povo de Israel, que um homem passando por um campo esbarra em algo. E quando ele esbarra em algo, ele olha e diz: opa, eu vou abrir isso aqui. E quando ele abre, ele vê que é um tesouro. Ele achou um tesouro. Jesus vai dizer que o reino de Deus é como um tesouro. Então eu quero falar com você sobre o primeiro ponto dessa mensagem. O reino alcança os corações por caminhos diferentes. Diga assim: o reino alcança os corações por caminhos diferentes. Aquele homem estava caminhando aleatoriamente. Possivelmente ele era um trabalhador. Estava indo fazer suas rotinas e suas demandas. Então vem a graça de Deus e alcança aquele homem. Ele tropeça sem querer. Ele tropeça sem menos perceber. E é assim que muitas vezes acontece comigo e com você. Estamos na igreja, chegamos aqui, e se nós formos olhar direitinho, um dia a gente tropeçou nesse tesouro. Um dia esse tesouro estava ali no nosso caminho. E a gente tropeçou e viu que ele era ali, aquele montante de coisas, era um valor imensurável.
O trabalhador do campo, ele não estava procurando o tesouro. Assim acontece comigo e com você. Nós não procuramos a Deus, nós não procurávamos a Deus, nós estávamos distantes de Deus, mas vivendo nossa rotina, suando com nossas enxadas na mão, não é? E de repente, aquele homem bate num vaso de barro e é surpreendido por um grande tesouro, por uma graça imensurável. Então, ele vai e pega aquele tesouro e sai dizendo para todo mundo que achou. Não, ele esconde novamente. Diga assim, ele esconde novamente. Ele esconde novamente. E ele faz algo interessante, extraordinariamente interessante. Pelo costume da época e pelas leis da comunidade ali judaica, quem comprava uma terra se tornava dono de tudo que existia nela. A lógica é essa. Quem compra uma terra é dono de tudo que tem nela. Então, ele acha o tesouro, mas ele esconde o tesouro. E culturalmente, ele vai respeitar o processo, a lógica da sua existência. Sabe que coisa interessante? Isso me ensina o seguinte, que Deus, Ele não quer nos impedir de vivermos as nossas vidas. Deus não quer te impedir de viver a tua vida. Você pode viver a sua vida. Você pode transitar dentro das leis que existem dentro do seu país, desde que elas não firam a palavra de Deus. Você pode viver sua história. Deus quer que você viva a sua história. Deus não quer que você viva a minha história. Deus não quer que eu viva a sua história. Cada um aqui terá uma história. Cada um aqui tem uma história. Tem uma dor. E Deus vai agir no meio dessa história. Amém, queridos? O fato da graça de Deus agir na tua vida não quer dizer que você agora tem que viver como se vivesse fora deste mundo, sem cumprir com seus deveres, sem cumprir com suas obrigações. Não, porque eu sou salvo, eu encontrei o que eu tinha procurado a vida toda, eu encontrei o meu tesouro, como diz a canção, eu encontrei o meu bem mais precioso, eu encontrei a minha salvação, eu não preciso de mais nada. E aí eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu não vou ter compromisso com o que eu compro, eu não vou ter compromisso com o que eu pago, eu não vou ter compromisso com as leis, com as normas, com as regras. Não, não, o Senhor Jesus está dizendo, a graça vai esbarrar com você, mas você vai continuar vivendo dentro de um modelo de organização. Aquele homem encontra um tesouro, diz o texto, que ele esconde, cheio de alegria, e vai, vende tudo que tinha e volta e compra aquela terra. Diga assim, a renúncia nasce da alegria e não da obrigação. Diga assim, a renúncia nasce da alegria e não da obrigação. Aquele homem olha e diz, eu vou vender tudo que eu tenho para comprar este campo, porque neste campo tem uma graça, e eu vou fazer isso. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, eu vou vender tudo que eu tenho, e ele se alegra. Jesus estava falando essa parábola. Quem estava falando? Jesus. Ele estava querendo revelar para os discípulos e para nós hoje algo muito extraordinário. Então, há um tesouro escondido, há uma graça escondida, há uma verdade, um poder maravilhoso, sobremodo excelente escondido, que quando nós nos encontramos com Ele, nós não teremos uma renúncia por obrigação, mas uma renúncia que vai nascer de uma alegria genuína e não de uma obrigação. Muitas pessoas olham para a vida cristã e enxergam apenas uma lista de regras
e de obrigações. Tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que colaborar, tem que trabalhar, tem que... Não. O homem esconde o tesouro cheio de alegria e vende tudo. Vende tudo. Ele não está triste em desfazer-se dos seus bens e de comprar aquele campo. Ele está extasiado porque percebeu que ele pode ganhar infinitamente mais do que tudo que perdeu. Na verdade, parece que ele estava perdendo, mas ele estava investindo em algo que ele pode ganhar infinitamente mais do que ele aparentemente perdeu. Então, quando nós investimos tudo que temos no tesouro que encontramos, no tesouro de Deus, que é Jesus, que é a graça salvadora de Cristo, nós vamos ganhar infinitamente maior quantidade de bens do que nós possamos investir. Paulo viveu isso na pele. O apóstolo Paulo, no texto de Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: mas para mim, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Então Paulo, que tinha tudo, posição social, cultura, conforto, bens, dinheiro, ele disse assim: quando eu esbarrei com o tesouro, quando eu encontrei a grandeza da suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o que para mim era lucro, eu considerei como perda. Paulo viveu isso na pele. Paulo experimentou isso na pele. Porque ele abre mão de tudo por um tesouro. A gente canta aqui, né, na igreja: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Mas nós não estamos muitas vezes abrindo mão de tudo que temos por este tesouro. Nós não estamos dando o valor que esse tesouro merece. Nós não estamos comprando com tudo que temos e possuímos esse tesouro, esse campo. Então aquele homem disse: eu vou tomar posse. Diga assim: eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse desse campo porque eu quero ser dono desse tesouro. É interessante isso. É interessante isso. Lucas 14, verso 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser um discípulo. Diga assim: o reino de Deus exige uma entrega total. Diga assim: o reino de Deus exige uma entrega total. E quando você entende essa entrega total, você vai entender muito mais do que dinheiro. Eu estou falando de total, eu não estou falando de dinheiro. Amém? Total é total, não é dinheiro. Dinheiro é uma parte do tudo. Dinheiro é uma parte da sua vida. Tudo é tudo. Pegou agora? Entendeu? Então, da mesma forma, o homem quando entrega tudo, diga assim, tudo, nenhum deles tem a metade do campo, tá? Nenhum deles. Eles compram tudo. Eles não deixam nenhum pedaço. Eles não deixam nenhum restante, tá? A salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. Eu quero repetir essa frase com vocês.
Diga assim: a salvação é de graça. Ponto final. Mas o discipulado nos custa tudo. Quem entendeu? Quem pegou isso? Pastor, não entendi nada. Então eu vou repetir mais uma vez. O que Deus fez, o que Jesus fez na cruz do Calvário, você não consegue comprar com seu dinheiro, com nada que você possa fazer. Paulo vai dizer: não depende de quem quer nem de quem corre, mas sim de Deus usar da sua infinita graça e misericórdia. Mas eu quero dizer algo para você. O discipulado, diga assim: parecer com Jesus custa tudo. A salvação é de graça, mas você parecer com o seu mestre vai lhe custar tudo. A salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. E quanto mais você investe, quanto mais você renuncia, quanto mais você abre mão de tudo. Eu não estou falando, mais uma vez, não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Por esse tesouro, você se torna habilitado para ser um discípulo. Lucas 14, verso 33. Qualquer de vocês que renunciar a tudo que possui, não pode ser, ou que não renunciar a tudo que possui, não pode ser um discípulo. Diga assim: o reino de Deus exige entrega total. A entrega total é um investimento que nós fazemos na nossa vida para com Deus. Amém? A entrega total, queridos, é algo extraordinário. Eu quero dizer para você algo muito poderoso da parte de Deus. Olha, preste atenção aqui para mim. Se você ainda não prestou, não se conectou com a mensagem, se conecte a partir de agora. Olhe para estas frases que eu vou dizer aqui para você. O reino de Deus não é um puxadinho na sua vida. Eu vou repetir: o reino de Deus não é um puxadinho na sua vida. Tá? Não é um item a mais. Ele não admite lealdade dividida. Ele exige ser o centro absoluto. Então, para possuir o tesouro, diga assim: para que eu possua o tesouro, eu preciso entregar o controle total da minha vida nas mãos do Senhor. Aquele homem, para ter acesso legalmente ao tesouro, teve que comprar, pastor Valdemir, o campo. Ele teve que se tornar proprietário do campo para que o tesouro fosse legitimamente dele. O que Jesus estava querendo falar com isso, Guilherme, para a gente? O que Jesus, pastora Mônica, estava querendo dizer para aqueles discípulos? Senão de que eles precisavam fazer a parte deles. Porque o tesouro já estava ali, se permitindo ser achado. O tesouro esbarrou com o trabalhador. Não foi o trabalhador com o tesouro. Diz o texto que ele ali tropeça naquele tesouro, ele bate com a sua enxada, com a sua ferramenta. Ele tem um contato que ele não tinha. Ele não tinha em mente nenhuma ideia, nenhuma previsão. Então o tesouro estava disponível, estava acessível. Mas Jesus estava dizendo: olha, Jonathan, eu estou acessível, mas você vai ter que fazer sua parte de comprar mais acesso. E como eu compro mais acesso a Deus? Como eu compro autonomia? Como eu compro isso? Como eu aplico o tesouro nos céus? A Bíblia diz isso, Mateus capítulo 6. Não acumulei para vós tesouro na terra, mas acumulai tesouro no céu. Porque na terra vêm os ladrões e roubam, vêm os salteadores, vêm as traças. Mas nos céus não tem ladrão.
Então Jesus estava dizendo que nós investimos com as nossas ações como se fosse uma moeda de troca. A minha renúncia tem valor. Diga assim, a tua renúncia. Diga para o teu irmão, a tua renúncia tem valor. Diga assim, a tua renúncia tem valor no reino espiritual. Porque quanto mais eu renuncio, mais eu conquisto autoridade no reino espiritual. Amém, queridos? Quanto mais eu abro mão de mim, mais eu ganho respeito e autoridade no reino espiritual. Amém, queridos? Então Deus não me prova quando eu ganho, Deus me prova quando eu dou. Eu não sou provado quando eu sou abastardo. Ah, eu estou tão abastardo, estou bem, olha, glória a Deus. Eu estou seguro, eu tenho paz, eu tenho alegria. Não, você não está sendo provado. Você é provado quando você abre mão, quando você divide o que tem, quando você reparte com quem não tem, quando você investe em quem não tem. Quando você diz assim, eu abro mão disso aqui para a vida de alguém. Eu abro mão disso aqui para o sucesso de alguém. Eu vou investir em alguém, eu vou dar um curso para alguém, porque você tem que dar a vara, não o peixe, amém, irmãos? Amém? Você dá a vara, não dá o peixe. Tá? Porque senão as pessoas vão se tornar dependentes de você. Você não está aqui para ser a moleta de ninguém. Você está aqui para ser um agente de transformação e de milagres. Amém, queridos? Então, quando você é bondoso, quando você é misericordioso, quando você divide o que tem, quando você abre mão de tudo que possui, você está ganhando autoridade no reino espiritual. Então, o reino de Deus não é um puxadinho. Exige uma cobertura plena na tua vida. Amém, queridos? Então, como isso se parece com a nossa vida hoje? Como é que isso funciona nos dias de hoje? Então, o que é vender tudo que tem no século 21? O que é vender tudo que tem? Então, será que Jesus está mandando você vender sua casa agora e entregar na igreja? Será que Jesus está mandando eu vender meu apartamento e entregar tudo para ele? Será que é isso que Jesus está dizendo? Que será salvo quem pegar tudo que tem, vender e entregar no reino de Deus, depositar no CNPJ? É isso? Será que Jesus está dizendo isso? Certamente não. Jesus não está falando de dinheiro, porque dinheiro não é tudo. Repita assim, Jesus não está falando de dinheiro, porque para Jesus dinheiro não é tudo. Tudo é tudo. Dinheiro é uma parte. Dinheiro não é tudo. Tempo é dinheiro? Nem sempre. Nem sempre tempo é dinheiro. Quando você está com seu filho, com sua esposa, num restaurante, tendo um momento, aquilo é dinheiro? Não. Aquilo é qualidade de vida. Mas eu não tenho que ter dinheiro para estar ali? Não. Você pode estar ali e tomar uma água, mas é um tempo. É um momento. Uma caminhada numa praia, uma água de coco, sentar ali no calçadão, aquilo é tempo. Você gastou dinheiro? Não. Você teve um tempo de qualidade. Parar na frente de uma televisão, assistir um filme de desenho com seu filho, com sua esposa. Ter um tempo. Então eu quero dizer para você, isso é um investimento que você faz no reino de Deus. Então eu quero dizer para você, se Jesus não estava falando de dinheiro, a Bíblia diz que Jesus estava falando de valores. Amém? Devemos recalcular os nossos valores. Quem está aqui nessa noite? Diga amém. Devemos recalcular o que nós achamos que é valor, porque talvez a gente ache que valor é somente o que a gente ganha. Eu quero dizer para você hoje que o nosso campo de atuação são nossos valores, nossa casa, nosso emprego, nossos estudos, tudo deve ser submetido à vontade de Deus. Tudo deve ser submetido e entregue a Deus. Deus, estou fazendo este curso para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu estou estudando e eu quero uma formação para a tua honra e para a tua glória. Deus, eu estou com
esta profissão, eu estou abrindo esta empresa porque eu quero ganhar dinheiro para a tua honra e para a tua glória. Então, o que é recalcular os valores? O que é recalcular os valores? É você dizer: o meu casamento é para a honra e a glória de Deus. O meu namoro é para a honra e a glória de Deus. O meu noivado é para a honra e a glória de Deus. O que eu trabalho, o que eu faço na igreja é para a honra e a glória de Deus. Não é para minha glória, não é para minha honra, não é para minha exaltação. Então, especialmente quando quando formamos multiplicadores para o reino, precisamos ensinar, irmãos, que a maior moeda hoje é abrir mão do nosso ego e abrir mão do nosso tempo. A nossa maior moeda hoje é abrir mão do nosso ego e abrir mão do nosso tempo. Muitos de nós não abrimos mão do que pensamos, não abrimos mão da cultura que recebemos errada dos nossos pais. Insistimos em trazer comportamentos, e eu não estou te julgando, eu também faço isso. Não estou te julgando, eu também me pego, muitas vezes, falando e replicando para o meu filho coisas que eu recebi lá atrás. E louvado seja o Senhor, por isso que a Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Amém? Porque tem hora que minha esposa diz: não replica o que tá lá atrás. Tem hora que eu digo para ela: tu tá falando igual como tu falava, que eu via, tô vendo tua mãe falando com teu pai, tu tá falando comigo. Porque nós trazemos. E aí, a Bíblia diz que nós devemos abrir mão do nosso ego. Nós devemos abrir mão daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, daquilo que achamos que é o nosso tempo, tá? Vender tudo significa abrir mão de qualquer controle nosso, para que o reino de Deus tenha o total controle das nossas vidas. Jesus disse assim, quando orarmos, devemos dizer assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Significa pagar a vocação, ou aliás, pegar a vocação, a sua profissão, o seu dinheiro, o seu orgulho, colocar tudo aos pés da cruz, dizendo: Senhor, isso não é mais meu. Eu troco as minhas vontades passageiras pela tua vontade eterna. Diga assim: eu troco as minhas vontades passageiras. Quem está disposto a dizer isso nessa noite? Não porque eu estou repetindo, mas porque você entende que precisa desse apoio. Amém? Diga assim: eu troco as minhas vontades passageiras pela vontade eterna. Aquele homem trocou tudo que tinha por aquele campo. Diga assim: a graça é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Para que você se pareça com Jesus, você tem que investir o que você tem. E o que você tem é o seu orgulho. E para que a gente invista, a gente tem que abrir mão dos nossos orgulhos. Você vai achar coisas erradas na igreja. Você vai encontrar erros em mim, erros nos pastores, erros nos discípulos. Você vai encontrar erros nos grupos, nos sistemas, de qualquer igreja que você for. Na que aparece na televisão, do pastor que tem 1 milhão de seguidores, do pastor que não tem nem 200 seguidores. Você vai encontrar defeito em tudo que você for ver. Se você ficar preso nisso, você não vai investir, porque você está olhando para outro tesouro. Você não está olhando para o tesouro que é Jesus. Você tem que olhar para o tesouro que é Cristo. Amém? Você tem que olhar para Jesus. Você esbarrou com o quê? Você esbarrou com o quê? Porque tem pessoas que dizem assim: eu saí daquela igreja, eu perdi minha fé, e não adoro mais como adorava, eu não cultuo mais como cultuava, eu não leio mais a Bíblia com aquela paixão, eu não entrego minha oferta com alegria, eu não sirvo com alegria na igreja,
Eu pergunto a você, você esbarrou em qual tesouro? Certamente não foi de Cristo. Certamente não foi o de Cristo. Então recalcule a rota. Amém? Você já viu quando o Waze nos manda para um lugar que não é o lugar certo? Você tem que recalcular a rota, você tem que botar de novo o endereço, ver se não escreveu algum endereço errado e pedir para recalcular a rota. Muitos de nós estamos precisando recalcular a rota. E nós precisamos entender que o tesouro é tudo que temos. Jesus é o tesouro que temos. É tudo que temos. Ele sabia disso. Quando no Evangelho de João, capítulo 15, ele disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Ele sabia que ele era o tesouro. Ele sabia, sem mim nada podeis fazer. Ele estava dizendo, eu sou o caminho. João 14, verso 6. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele estava dizendo, eu sou o caminho, eu sou o tesouro. Marta quebrou o vaso. Maria estava ocupada. Marta estava ocupada, Maria quebrou o vaso. Ela entendeu que Jesus era o bem mais precioso. Ela gastou aquele perfume valioso, ungiu os pés do Senhor. Não entenderam, porque tem muita gente que não vai entender tua entrega. Muita gente até mesmo da igreja não vai entender tua entrega. Mas você não está aqui para ser compreendido. Não. Você está aqui para comprar com o seu esforço esse campo e tomar posse desse tesouro para a sua vida. Você está aqui para investir. Diga, eu estou aqui para investir tudo que tem, tudo que sou, por este tesouro. O que enche os teus olhos? O que enche os teus olhos? O que enche os meus olhos? O que enche os meus olhos? O que enche os teus olhos? Mais do que esse tesouro. Precisamos recalcular o que é valor. Qual é o valor que estamos dando a esse tesouro? Por quê? Porque se eu não entendo que o maior tesouro que eu tenho, se o maior valor que eu carrego é o poder do Espírito Santo na minha vida, é a salvação de Cristo Jesus, eu ainda não sou salvo. Paulo disse, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, que nós em tudo somos atribulados, porém não desesperados, abatidos, porém não destruídos, e levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. E ele vai dizer assim, nós somos um vaso de barro que carregamos um tesouro dentro dele. Paulo estava dizendo, nós carregamos um tesouro hoje. Você não só achou, você carrega. Diga assim, eu não só achei, eu carrego. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele em nosso corpo mortal. Próximo versículo. De modo que em nós a tua morte atua em nós, mas em vocês a vida. E aí eu acredito que eu acho que é antes. Acho que é antes, no versículo talvez, no versículo 4, ou versículo 3, ele já diz assim que nós carregamos em nós o tesouro, tá? Um tesouro no vaso de barro. Agora me faltou a memória o versículo. Mas, né, Deus dessa era, verso 4 é o Deus dessa era, né? Veja aí. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quais são os vasos de barro? Somos nós. Para mostrar o poder que tudo excede, né? Para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós.
Mas há um tesouro nos vasos de barro. Há um tesouro em nós. Diga assim: há um tesouro em nós. Amém? Há um tesouro em você. Diga assim: você tem valor. Então, se o teu tesouro não é o teu dinheiro, ou se o teu tesouro é o teu dinheiro, o seu coração viverá ansioso. Se o teu tesouro é a aprovação dos outros, o teu coração será escravo das pessoas. Mas se o teu tesouro for Cristo, você estará eternamente seguro na graça de Deus. Você estará eternamente seguro e próspero na graça de Deus. O reino dos céus está diante de nós. O reino de Deus está diante de nós. Tem um valor incalculável. Custa tudo que você é. Vire para o seu irmão e diga assim: o reino de Deus custa tudo que você é. Então, enquanto você não abrir mão de tudo que você é, você não terá tudo do reino de Deus. Enquanto você não abrir mão de tudo que você possui pelo reino de Deus, você não terá o reino de Deus. Você apenas admirará, você somente achará bonito, mas você não viverá. Eu oro para que a gente possa experimentar o reino de Deus. E só experimenta o reino de Deus quem se entrega por completo. Quem quer viver um namoro segundo o reino de Deus. E viver um namoro segundo o reino de Deus é não fazer sexo antes do casamento. Quem quer viver um casamento segundo o poder de Deus, a vontade de Deus, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E não tratá-la com amargura. É a mulher ser leal e respeitosa para com o homem. Sendo submissa, entendendo seu papel, não de escrava. Não, a mulher não é submissa porque ela é uma escrava, uma funcionária. O homem vai pegar água para mim, não, porque ela está debaixo de uma missão. Ela está debaixo da mesma missão com aquele homem. Ela está segurando a onda com ele. Ela está surfando a mesma onda com ele. Ela não abre mão. Ela está na mesma missão. O marido está ali, vamos lá. Ela diz, vamos lá. Ela está submissa, ela está aguentando o barco junto com ele. Ela está suportando, ela está dando apoio junto com ele. Ela não é escrava dele. Quando nós entendemos que nós vivemos o reino de Deus, nós abrimos mão de muitas picuinhas. Amém, queridos? Isso não quer dizer que você deva andar com quem fala picuinha, não. Mas você deve abrir mão e pedir um coração a Deus como um coração de uma criança. Essa semana aconteceu um fato, e eu estou chegando ao final do sermão, e eu quero contar isso para vocês. Tem um amiguinho de Caleb que estava brigando com ele na escola, fazendo algumas coisas que não era legal. Por exemplo, uma delas, deu um murro na boca dele que sangrou. E muitas outras coisas, como empurrar, derrubá-lo, machucá-lo, falar coisas que não eram legais. E ele chegou em casa pedindo para a gente resolver. Porém, era o melhor amigo dele. É interessante que parece que quanto mais a gente desenvolve uma relação de amizade com alguém, mais aquela pessoa que está tão próxima, ela vai nos ferir. Porque o diabo não vai usar quem está distante. Quem está distante não dói. Diga assim, quem está distante não machuca. Machuca quem está perto. E às vezes, quanto mais você está perto de alguém, você dá acesso àquela pessoa, é aquela pessoa que vai te magoar, é dela que vai vir a decepção. Ou quando vir a decepção, vai doer mais do que uma pessoa que está longe. E ele estava muito chateado, ele estava muito estressado. E ele chegou um dia de tarde e disse: mãe, a senhora não vai resolver esse problema. Ligue para a mãe do Caio. Eu tenho que resolver esse problema. E a mãe dele disse: vamos resolver isso. E ela ligou para a mãe do Caio. E ela grave uma mensagem e fale com ela. E ele falou: tia, eu quero que a senhora resolva com o Caio, que eu gosto muito dele. Ele está fazendo isso, ele está me empurrando, ele está batendo em mim, ele está me derrubando, ele está me perseguindo, ele está falando isso, ele está falando aqui. Falou lá uns 2 minutos, um bocado. E aí, quando ele fala, descarrega tudo com o jeitinho dele, com a vozinha dele bonitinha, de 6 anos de idade.
Aí o menino liga dizendo, né, manda uma mensagem dizendo, Caleb, desculpa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Criança, irmãos, criança, tá? Pede desculpa e tudo, diz que não vai acontecer, a mãe fica, meu Deus, me perdoe, desculpa, o que é isso e tal. E hoje teve uma festinha de tarde, por isso que a gente está tão cansado assim, a pastora está ali passando mal de cansado, eu estou cansado também, hoje teve aula de manhã, mas a agenda social do menino é pesada também. Então, hoje teve uma festinha na Game Station ali do shopping, a gente foi lá, levou eles e tal, e quem ele estava brincando a tarde toda? Com o Caio. E naquele momento, irmã Ângela, que eles estavam ali brincando e jogando, e eu parado, olhando para ele, o Senhor disse, está entendendo? Ah, eu disse, eu estou entendendo. Ele disse, se tu não tiver um coração igual dele, tu não vai entrar na minha casa. Aí eu disse, mas como assim? Ele disse, ele aprendeu a resolver problemas. Problemas se resolvem. Problemas não se acumulam. Problemas de relacionamento se resolvem. Aprenda com ele, 6 anos de idade. Problema de relacionamento se resolve. Quando se resolve, se cura. Quando se cura, zerou. Por que zerou? Porque é um coração de uma criança. E eu disse, uau. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Vale a pena abrir mão do controle da sua vida para ganhar a vida eterna. Tem muita gente que vai esbarrar na porta do céu, pensando que está tudo bem com ele e Deus. Mas Jesus vai dizer assim, eu não tive acesso total à vida. Você só me deixou entrar na sala, eu não conheci seu quarto. Eu nunca sentei na mesa com você para jantar, para almoçar, porque você nunca orou me convidando. Então, o melhor negócio da minha vida e da sua vida é você adquirir. É adquirir, sabe, para si mesmo uma terra, mas entregá-la nas mãos de Deus. Você quer adquirir esse mundo? Você quer adquirir coisas nessa terra? Quantos querem? Não há nenhum pecado nisso. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele deseja que você coma do melhor dessa terra. Só entregue a terra nas mãos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Usufrua, possua, conquiste. Só diga assim: tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. O melhor negócio da sua vida é você adquirir para si mesmo uma terra, mas entregá-la nas mãos de Deus. Adquira, galgue, compre, invista, mas diga assim: eu não sou dono de nada. Nada eu trouxe para este mundo, Paulo disse, nada eu vou levar. Então, tendo o que comer e com o que vos vestir, Paulo disse assim: estejamos alegres, porque a nossa pátria não é essa, a nossa vida não é essa. Tudo que temos e somos aqui é passageiro. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Então Jesus está nos ensinando que o tesouro escondido é a presença dele. Diga assim: o tesouro escondido
é a presença dele. E quando você tem a graça da presença dele na sua vida, o que só lhe resta é entregar tudo o que você tem agora por uma vida de discipulado e de aprendizado aos pés dele. O quanto você está investindo de você, renunciando o seu ego, renunciando o seu eu, renunciando o seu passado, renunciando sua cultura, comportamentos, vícios, costumes pecaminosos que herdamos dos nossos pais, dos nossos amigos, que aprendemos nas telenovelas, que aprendemos nos Instagrams, nos rios. Tem muita gente ensinando coisas que são dores do coração delas, para conquistar a tua dor, a dor do teu coração, mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que nós devemos ter um coração como o de uma criança. A Bíblia diz que se alguém bate a nossa face, nós devemos oferecer a outra. A Bíblia diz que se alguém te obriga a andar 1 milha, anda com ela 2 milhas. A Bíblia diz que se tua mão te faz pecar, corta ela, para que ela não te leve para o inferno. Porque é melhor você ir para o céu sem uma mão, do que você ir para o inferno com todo o corpo. Jesus estava dizendo para nós que a entrega por este tesouro, ela é total, ela é completa. Eu quero repetir essa frase. Jesus não é um puxadinho na tua vida, ele não é um item na tua vida, ele não é um ponto que você escolheu colocar na sua história. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha, e quem não é por mim, é contra mim. E ele disse: quem negar-se a si mesmo, será chamado meu discípulo. Então, muito mais do que um levantar de mãos, eu poderia aqui perguntar a vocês com quantos querem nessa noite entregar tudo que tem por este tesouro. Talvez todos dissessem assim: eu quero reafirmar o meu compromisso. Mas muito mais do que um levantar de mãos, é você sair daqui hoje dizendo assim: uau, eu quero entregar tudo que tenho de verdade. Porque um dia eu entreguei só a mão na igreja, levantei só o braço, e a única coisa que ficou erguida para ele foi só meu braço. O resto do meu corpo todinho ainda é um instrumento do pecado. A minha mente, meu coração está distante de Deus. Jesus disse: olha, nós devemos adorar em espírito e em verdade. A entrega é total. A graça, ela é maravilhosa, a salvação é por meio dela, mas o discipulado nos custa tudo. O discipulado nos custa tudo. A salvação é pela graça, mas o discipulado nos custa tudo. Você quer parecer com Jesus? Você quer viver as verdades, os valores desse tesouro? Vai chegar propostas para você, propostas carnais, que você vai dizer assim: algo enche os meus olhos, mais do que isso. Amém? Quando você vai vencer a pornografia? Quando esse tesouro encher os teus olhos, mais do que personagens pornográficos. Quando a mentira sairá da nossa boca, quando a verdade for preciosa para nós. Quando o amor valerá mais do que o ódio e a mágoa. Quando tivermos o acesso ao verdadeiro amor. Um filho estava numa oficina com seu pai. Eu quero concluir com essa mensagem. E o seu pai sai para levar uma ferramenta lá para dentro. E o filho pega o óleo e começa a bater as mãos no óleo. Começa a brincar
tocar com óleo, o óleo começa a melar ele fica agoniado, tentando se limpar, e quanto mais ele toca nele, mais o óleo vai se espalhando e ele fica nervoso. Ele começou a ver tudo melado, e ele todo melado, e ele fica tudo ali, ele diz: meu pai vai bater em mim. E de repente ele vai e tranca a porta, e o pai chega e bate na porta, e ele, com medo da reação do pai, a oficina melada de óleo, ele todo melado de óleo. E ele demora, e o pai por trás da porta diz: filho, está acontecendo alguma coisa? Numa voz serena, calma. E o filho diz: pai. E ele diz: o que foi, filho? Abra a porta. Seja o que for que esteja acontecendo, abra a porta. E aí, naquele momento, a criança abre a porta. Quando abre a porta, esperando um grito, uma tapa do pai talvez, aquele pai olha para aquela criança e diz: parece que você teve uma guerra aqui. Eu vou lhe ajudar a limpar você. E muitas vezes é isso que nós encontramos nesse grande tesouro. A gente pensa que Deus vai nos castigar, que Deus vem ao nosso encontro, nós estamos todo melado. Nós pegamos o que Ele nos deu, nos lambuzamos tudinho com a nossa liberdade. Pegamos a nossa liberdade e usamos ela para o pecado. Nos lambuzamos todo. E pensamos que Deus vai vir como um algoz, como um pai severo. E Ele abre a porta e diz: vamos limpar toda a sujeira. É isso que você encontra no reino de Deus. Por isso que ele é tão valioso. Porque aí fora, enquanto muitos te tratam sem piedade, o reino de Deus te trata com amor, com graça e com oportunidade. Você já imaginou quantas vezes o amor de Deus se estendeu por você? Você já parou para recalcular quantas vezes a graça de Deus já foi favorecida a você? Isso é o que você encontra no reino de Deus. E por ele vale a pena tudo. Diga assim: ou tudo, ou nada. Porque senão você será só multidão. Você não andará com o mestre. Porque anda com Jesus quem é discípulo de Jesus. Quem não é discípulo anda no meio da multidão. Mas eu tenho certeza que nessa noite aqui, o Senhor está movendo você através dessa palavra. Está movendo o teu coraçãozinho. Está movendo tua mente. Está rebobinando o teu cérebro. Está trazendo novamente o primeiro amor ao teu coração. A chama que acendeu naquele primeiro encontro, quando você esbarrou com o tesouro. E hoje, você vive como se tivesse esbarrado em qualquer pedra. Não faz mais diferença. O pecado chama mais atenção do que o tesouro. A pornografia, a mentira, o adultério, o engano, a mágoa, o ódio. Tudo fala mais alto dentro do seu coração. Menos a admiração pelo reino de Deus. Mas na igreja tem tanto problema, não. O diabo causa problema e faz você fixar seus olhos nos problemas, tá? Para que você perca o foco do reino de Deus. Então, eu quero chegar agora diante dessa mesa. E eu quero chamar aqui os diáconos, os pastores.